Será que o iPhone 11 ainda vale a pena em 2026? Eu sei que muita gente continua pesquisando por ele, principalmente porque o preço caiu bastante nos últimos anos. E ao mesmo tempo, o mercado está cheio de modelos mais novos, tanto da própria Apple quanto de outras marcas. Então hoje eu quero conversar com você com calma, olhando para o que realmente importa: desempenho, câmera, bateria, atualizações e principalmente experiência no dia a dia. A ideia aqui não é falar difícil nem encher de termos técnicos, é entender se faz sentido investir no iPhone 11 agora ou se já chegou a hora de partir para algo mais atual. Agora sim, vamos analisar ponto por ponto. Para começar, é importante lembrar que o iPhone 11 foi lançado em 2019, ou seja, estamos falando de um celular que já tem alguns anos de mercado. Mesmo assim, ele ainda aparece com frequência em lojas online, vitrines físicas e principalmente no mercado de usado. Isso já mostra que ele continua despertando interesse. E quando a gente olha para o desempenho, dá para entender o motivo. O iPhone 11 vem com o chip A13 Bionic. Pode parecer antigo perto dos chips mais recentes da Apple, mas na prática ele ainda roda o sistema com fluidez. Abre aplicativos, alternar entre tarefas, assistir vídeos, usar o WhatsApp, Instagram e YouTube, tudo isso continua funcionando de forma tranquila. Não é aquele celular que trava o tempo todo ou que demora para responder. Claro que, se você comparar com os modelos mais novos como o iPhone 15 ou o iPhone 16, a diferença aparece principalmente em jogos mais pesados e tarefas mais exigentes. Mas para a maioria das pessoas que querem um celular confiável para redes sociais, vídeos, chamadas e aplicativos bancários, ele ainda dá conta. E falando em sistema, outro ponto que pesa muito é a atualização. A Apple costuma oferecer vários anos de suporte. Mesmo já sendo um modelo antigo, o iPhone 11 ainda recebeu atualizações importantes nos últimos anos. Só que aqui entra um ponto importante. A cada nova versão do iOS, o limite de compatibilidade vai chegando. Então quem comprar o iPhone 11 em 2026 precisa ter em mente que ele está mais próximo do fim do ciclo de atualizações do que do começo. Isso não significa que ele vai parar de funcionar do nada, mas significa que, pensando em longo prazo, talvez ele não seja a melhor escolha para quem quer ficar 4 ou 5 anos com o mesmo celular. Seguindo para a tela, o iPhone 11 tem um painel LCD de 6,1 polegadas. A qualidade é boa, as cores são equilibradas e o brilho ainda é suficiente para usar na rua durante o dia. Só que, sendo bem sincero com você, hoje em 2026, quase todos os celulares intermediários já usam a tela OLED com contraste mais forte e preto mais profundo. Quando você coloca lado a lado com os modelos mais novos da própria Apple, como o iPhone 14, dá para perceber que a tecnologia evoluiu bastante. A imagem do iPhone 11 continua agradável, mas não impressiona mais como impressionava anos atrás. Outro detalhe é que ele ainda mantém o Note mais largo na parte superior da tela. Para muita gente isso não incomoda, mas visualmente ele já entrega que é um modelo de outra geração. Agora, mudando um pouco o foco e falando de câmera, aqui a história fica interessante. O iPhone 11 traz duas câmeras na parte de trás, uma principal e uma ultra-wide. Em boa luz, as fotos ainda ficam muito boas. As cores são naturais, o alcance dinâmico é equilibrado e o modo retrato continua funcionando bem, inclusive com pessoas. Para vídeos, ele ainda grava em 4K com ótima estabilidade. Inclusive, muita gente continua usando o iPhone 11 para criar conteúdo porque a qualidade de vídeo é consistente e confiável. A Apple sempre teve padrão forte nesse ponto, e aqui não é diferente. Mas quando a gente começa a comparar com modelos mais novos, como o iPhone 13 ou o iPhone 15, a evolução aparece principalmente em fotos noturnas e em detalhes mais finos. Sensores mais modernos captam mais luz e entregam imagens mais nítidas à noite. Então a pergunta é assim: a câmera do iPhone 11 ainda é boa? Sim, ela ainda atende a maioria das pessoas, mas ela já não compete com o que é a mais atual. Seguindo nessa linha, vamos falar de bateria. Quando ele foi lançado, o iPhone 11 já tinha uma autonomia considerada boa, e mesmo hoje, se a bateria estiver em bom estado, ele ainda aguenta o dia inteiro de uso moderado. O problema é que, em 2026, muitos modelos disponíveis já têm alguns anos de uso, e bateria é um componente que desgasta com o tempo. Então, se você estiver pensando em comprar um iPhone 11 usado, é essencial verificar a saúde da bateria. Caso contrário, você pode acabar precisando trocar a bateria pouco tempo depois da compra, o que gera um custo extra. Além disso, ele não tem as tecnologias de carregamento mais rápido que vemos nos modelos mais recentes. O tempo na tomada é maior, e isso pode incomodar quem já está acostumado com celulares que carregam em menos de 1 hora. Outro ponto que pesa bastante hoje é a conectividade. O iPhone 11 não tem 5G. Em 2019 isso não era um problema, mas hoje a realidade já mudou em muitas cidades. O 5G está cada vez mais presente, oferecendo internet móvel mais rápida e estável. Isso quer dizer que o iPhone 11 ficou inutilizável? Claro que não. O 4G ainda funciona muito bem, mas é inegável que ele já não acompanha as tecnologias mais recentes nesse aspecto. E é justamente aqui que começa a surgir a grande questão. Será que vale mais a pena investir em um modelo mais antigo da Apple, mesmo com algumas limitações, ou partir para algo mais recente, talvez até de outra marca, pelo mesmo valor? Essa é a reflexão que muita gente faz antes de decidir.
Antes de continuar, aproveite para me contar aqui nos comentários. Você ainda usa o iPhone 11 ou está pensando em comprar um agora? Eu gosto muito de saber como está a experiência de vocês. Também já aproveito para deixar o like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar fazendo uma análise completa como essa. E se você gosta de receber alertas de promoção, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho cupons e ofertas atualizadas quase todos os dias, principalmente de iPhones e outros celulares que realmente valem a pena. Seguindo com a análise, outro fator importante é construção e acabamento. O iPhone 11 tem vidro na frente e atrás, com estrutura em alumínio. Mesmo depois de anos, ele ainda passa aquela sensação de qualidade. Não parece frágil nem simples. A pegada é confortável e o tamanho de 6,1 polegadas continua sendo um bom equilíbrio entre tela grande e portabilidade. Por outro lado, o design já não é mais atual. As bordas são mais espessas e o visual é claramente de uma geração anterior. Isso não pode importar para todo mundo, mas para quem liga para a aparência, vale considerar. O iPhone 11 ficou mais acessível nos últimos anos, e é justamente isso que mantém ele relevante. Muita gente olha para o valor e pensa que pode ser uma forma mais barata de entrar no mundo da Apple. E de fato, para quem nunca teve um iPhone e quer experimentar o sistema, ele ainda cumpre esse papel. Só que existe um detalhe importante. Com o passar do tempo, a diferença de preço entre o iPhone 11 e modelos um pouco mais novos diminuiu. Em várias promoções, a distância para o iPhone 12 ou até mesmo o iPhone 13 não é tão grande quanto era antes. E quando essa diferença é pequena, começa a fazer mais sentido olhar para frente do que para trás. O iPhone 12, por exemplo, já traz 5G, tela OLED e um design mais atual. O iPhone 13 melhora ainda mais em bateria e câmera. Então, se a diferença de valor não for muito grande, investir em um desses pode garantir mais tempo de atualizações e uma experiência mais moderna. Por outro lado, se você encontrar o iPhone 11 por um preço realmente baixo, principalmente em bom estado, aí a conversa muda. Nesse caso, ele pode ser sim uma compra interessante para quem quer economizar e não faz questão das tecnologias mais recentes. Outro ponto que precisa ser considerado é o armazenamento. Muitos modelos do iPhone 11 que ainda estão no mercado são versões de 64 GB. E aqui eu preciso ser bem claro com você. Em 2026, 64 GB já é um espaço bem limitado para a maioria das pessoas. Fotos, vídeos em alta qualidade, aplicativos pesados e atualizações de sistema ocupam muito espaço. Se for para comprar, o ideal é buscar pelo menos a versão de 128 GB. Isso evita dor de cabeça no futuro e aquela necessidade constante de apagar coisas para liberar espaço. Seguindo nessa análise, também é importante falar sobre o mercado de usados. O iPhone 11 é um dos modelos mais vendidos no Brasil ao longo dos anos. Isso significa que existe uma oferta enorme de unidades usadas e recondicionadas. Comprar usado pode ser uma boa estratégia para economizar, mas exige atenção. É essencial verificar o estado físico, saldo de bateria e histórico do celular. Sempre que possível, prefira lojas que ofereçam garantia, mesmo que seja de 3 ou 6 meses. Isso traz uma segurança. E aqui entra uma reflexão importante. Muita gente compra o iPhone 11 porque quer um iPhone, mas não necessariamente porque ele é a melhor opção dentro do valor disponível. Às vezes, pelo mesmo preço, existe um modelo Android mais recente com tela melhor, bateria maior e carregamento mais rápido. Só que também é verdade que o sistema da Apple ainda atrai muita gente pela fluidez, pela integração com outros produtos da marca e pela simplicidade de uso. Para quem já está acostumado com iOS, migrar para outro sistema pode não ser tão interessante. Então a escolha passa também por preferência pessoal. Agora vamos falar de longevidade. Se você quer comprar um iPhone 11 hoje, precisa ter em mente que ele já está na fase final do ciclo de suporte. Isso significa que, mesmo funcionando bem agora, ele provavelmente não terá o mesmo tempo de atualizações que o modelo mais recente. Para quem troca de celular a cada 2 anos, isso talvez não seja um problema. Mas para quem pretende ficar 4 ou 5 anos com o mesmo modelo, pode ser um ponto decisivo. Além disso, com o passar do tempo, aplicativos tendem a exigir mais do hardware. O que roda bem hoje pode começar a ficar mais pesado nos próximos anos. Não é algo imediato, mas é algo que precisa ser considerado. Por outro lado, é inegável que o iPhone 11 construiu uma reputação forte. Ele foi um dos modelos mais equilibrados da Apple na época do lançamento, e isso explica porque ele ainda é lembrado e procurado. Só que o mercado evoluiu, as telas ficaram melhores, as câmeras avançaram bastante e o 5G se tornou comum. O carregamento ficou mais rápido e os processadores ganharam mais eficiência. Então a pergunta que muita gente quer ouvir é simples: vale a pena comprar o iPhone 11 em 2026? Se você encontrar por um preço realmente atrativo, especialmente na versão de 128 GB e com bateria em bom estado, ele ainda pode ser uma boa escolha para quem quer um iPhone confiável para tarefas do dia a dia, redes sociais, vídeos, chamadas e fotos em boa luz. Agora, se é diferente de preço para um iPhone 12 ou 13 for pequeno, a melhor decisão é investir em um desses modelos mais novos. Eles entregam mais tecnologia, mais tempo de atualização e uma experiência mais atual. E se você estiver aberto a considerar outras marcas, pode encontrar celulares mais recentes, com tela OLED, 5G e bateria maior dentro da mesma faixa de valor do iPhone 11.
O ponto central aqui é entender o contexto. O iPhone 11 não é mais um modelo moderno. Ele é um modelo que sobreviveu bem ao tempo. Ele continua funcional, continua agradável de usar e ainda atende muita gente. Mas ele não está no auge da tecnologia. E tudo bem, nem todo mundo precisa do mais novo. Antes de decidir, pense no quanto você quer investir e por quanto tempo pretende ficar com o celular. Pense também se faz questão de 5G, tela OLED e atualizações por mais tempo. Se o seu foco for economizar e ainda se ter um iPhone confiável, o iPhone 11 pode cumprir esse papel. Mas se você puder dar um pequeno passo além do orçamento, modelos como o iPhone 12 ou o 13 fazem mais sentido pensando no futuro. E é justamente essa análise equilibrada que evita arrependimento depois da compra. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o cenário de forma mais clara, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal. E se ainda ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu leio tudo e respondo sempre que possível. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.